Olá, pessoal! Vamos iniciando aqui nossa live. Boa tarde para vocês que estão chegando. Nossa convidada já está por aqui. Bem-vindas, bem-vindas. Oi, Ju! Gente, eu não estou ouvindo. Tá tudo... Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Ótimo, ótimo, Ju entrou. Sejam todas bem-vindas. Angelita, oi, gente. Envi, bem-vindas a todas. Marcos, meu esposo. Oi, Mari. Pessoal, que live maravilhosa a gente vai ter agora. Que tema super importante, delicado. Agradeço já de antemão a Emily que aceitou esse convite. É uma psicóloga linda, doce, com uma história linda para compartilhar com a gente. E fiquem aqui, eu peço que vocês já compartilhem com as suas amigas, com seus amigos, manda aviãozinho aí, manda bastante coraçãozinho para o Instagram entender que essa live é uma live importante, com conteúdos, né, de relevância para a vida das pessoas. Então, bastante coraçõezinhos aí, manda aviãozinho para as pessoas, tá bom? Nós vamos estar falando hoje, então, sobre o tema ansiedade, ansiedade que nos toma, as crises de ansiedade, tem algo a ver com traumas que já vivemos no nosso passado? Será? Vamos então hoje, né, compartilhar sobre esse tema. Oi, Emily, bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo Oi, pessoal. bem? Que bom, que bom. Quero já te agradecer, tá? De coração, assim, sua disponibilidade, todo o seu carinho. Já te falei, quando eu passo lá no seu Instagram, eu sinto muita paz, sabe? Muita doçura Ai, em você. bom, E acho que a sua doçura tem que espalhar para muito mais pessoas. Viu? que Que o seu bom. trabalho continue crescendo e propagando, assim, de forma maravilhosa, tá? Tá ótimo. Muito obrigado. Vai ser muito bom conversar com você, com o pessoal que tá aí no chat. E vamos lá. Vamos lá, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, eu peço que vocês vão colocando. Tá vendo que tem uma bolinha aí com a questão com um pontinho de interrogação? Você pode clicar aí e escrever perguntas pra gente. Fica mais fácil do que às vezes no comentário, né? Às vezes pode passar despercebido, a gente não vê, tá bom? Meu Então, áudio tá bom ou tá baixo? tá ótimo. Pra mim tá muito bom. O pessoal aí de casa vai falando, sinalizando pra gente, tá bom? Mas tá muito bom, Emily. O meu tá ok também? Você tá ouvindo bem? Acho que sim. Ótimo, ótimo. Ótimo, então. Nós já temos feito, né, uma série de lives aqui no canal, na página do Instagram, falando sobre a ansiedade. E, né, não é novidade para ninguém que a ansiedade tem sido, assim, a doença da época, né? O transtorno, assim, que está tomando conta tanto até de crianças, né? Que às vezes a gente não tinha essa noção de que crianças tinham depressão ou ansiedade. E a gente vê que sim, crianças também estão tendo crises de ansiedade, de pânico. E nós estamos vivendo momentos assim de muitas incertezas, de muitas mudanças, né? O que altera ainda mais o nível de ansiedade da gente. E nós sabemos que a ansiedade ela é um mecanismo que faz parte do nosso organismo, que nos deixa no estado de alerta, né? No estado de preparação para luta ou fuga. Então, são hormônios liberados no nosso corpo que preparam todo o nosso organismo, então, para sobrevivência, né? Então, a ansiedade, em poucos, né, pitadinhas da nossa vida, ela é essencial, ela é muito boa, né? Então, a gente vai falar aqui hoje, não com uma pretensão de eliminar a ansiedade da sua vida. Porque se a gente fizesse isso, a gente estaria tirando de você um mecanismo que pode também ser usado para o seu bem. Por isso que o Criador colocou em nós, né? Então, nós vamos falar sobre formas como essa ansiedade começa a aparecer na nossa vida, que vai saindo do controle, né? E vai vindo como uma forma de patologia, de transtorno, de doença. E aí, será que tem a ver coisas, então, que a gente já viveu? Será que, porque muitas vezes, né, Emily, você já deve ter te conversado com clientes também, que chegam assim, nossa, doutora, né?
do nada, assim, veio do nada. A gente pergunta, né? Você percebeu se algum pensamento ou alguma coisa te fez sentir isso, né? Não, do nada. Eu tava de boa, de repente, comecei a tremer, meu coração começou a acelerar, né? Então a Nunca é sensação. do nada, E a né? gente sabe exatamente, né? Que nada acontece do nada. São sinais, porque alguma coisa que, ainda que inconsciente, fez um estalinho aí em você, né? Então, fique até o final com a gente, que vocês vão aprender muita coisa boa, a gente vai compartilhar muito. E eu já quero pedir para a Emily, né, se apresentar. Eu acho que aqui o pessoal que está me vendo me conhece, sou psicóloga, trabalho na clínica já há 4 anos, desde que me formei, tenho me dedicado à clínica e fiz uma pós-graduação em neuropsicologia com ênfase em reabilitação cognitiva e atualmente estou cursando a pós em Gestalt terapia, né? E todos esses anos, assim, a fenomenologia, que é a sua abordagem, né? Foi aquela, assim, que Sim. gatou meu coração, assim, e eu encontrei a Gestalt, que tem um método fenomenológico e também cativou, né, o meu amor e, assim, tem me dado uma visão muito linda do ser humano, né? Então, Emily, com você, fala um pouquinho de você para nós, e aí a gente já pode Tá. entrar, né, nesse tema que a gente selecionou para hoje. Tá, eu vou me apresentar um pouquinho e aí depois a gente entra no tema, tá? Eu sou psicóloga, também atuo como psicóloga clínica, né? Psicoterapeuta já há 6 anos. Meu consultório fica aqui na Lapa, na zona oeste de São Paulo. Eu também atendo online, tenho uma equipe de profissionais que me auxiliam nos atendimentos. É, Possuo especialização também, né, em psicologia clínica e na abordagem fenomenológica, que é a raiz aí da Gestalt. A gente fala esses nomes difíceis, mas é só um modo da gente estudar, né, e compreender o ser humano. E a nossa linha de atuação, né, que é a linha fenomenológica existencial, ela estuda muito esse sujeito no mundo, perpassa por temas como angústias, e tudo mais. Então, tudo isso que a gente vai falar hoje vai dar para vocês entenderem um pouco mais do nosso jeitinho enquanto psicóloga. Isso mesmo. Obrigada, Emily, por esse perfil, né, de falar um pouquinho também da nossa abordagem, que acho que é muito importante, né? Nós temos visto, assim, nas minhas experiências na clínica, Emily, eu vejo que muitos gatilhos, né, podemos dizer assim, da ansiedade hoje, pessoas que estão vivendo em crises mesmo, já entrando para um grau de transtorno de ansiedade, né, elas passaram, sim, por momentos muito difíceis na vida, né, e muitas vezes a gente pensa assim, nossa, trauma, eu nunca tive um trauma, porque pensa que trauma é só uma coisa assim muito grande, um fenômeno muito exagerado, né? Na vista de outras pessoas. Então, muitos não consideram que já viveu um trauma, que já passou por aquela situação. Mas o que você me definiria hoje para a gente falar um pouquinho para eles? O que seria o trauma em si? É importante a gente entender que o trauma, ele é o sentimento ou a sensação que ficou pra gente de uma situação que a gente passou. Então, como você falou, muitas pessoas acham que um trauma é só uma pessoa que passou por uma situação de violência, de agressão, uma situação muito forte, né? Mas na verdade não. O trauma é o que ficou pra gente. Então, ele é uma situação que vai sempre se repetindo dentro de nós. E o que se repete muitas vezes não é a memória do que aconteceu, e sim aquela situação da compreensão que você fez de você mesmo. Então, eu vou dar um exemplo simples só para a gente entender. Uma mulher que foi traída, às vezes por ela pensar, ai, mas quantas pessoas foram traídas, isso é uma coisa tão comum, será que isso foi traumático para mim? Nessa situação dela ser traída, ela pode ter se entendido, por exemplo, como uma pessoa inferior e ter pensado, nossa, se eu fui traída é porque eu não fui boa o bastante ou porque eu não sou uma mulher tão interessante. Essa compreensão foi o que ficou para ela daquela traição. E a gente entende como trauma quando essa sensação ela vai se espalhando para outras situações na vida. Então, digamos que
mulher traída, ela vai, passa pela traição, segue a vida dela. Só que aí ela percebe que quando ela vai sair com as amigas, por exemplo, ela não quer sair porque ela não se sente bem, ela acha que não vai ser interessante, ou ela para de conviver com as pessoas porque ela acha que ela não tem nada de bom a oferecer. Ou seja, aí a gente entendeu que se constituiu um trauma, porque a sensação dela se repete em todas as situações, no trabalho, na família, nas amizades. Então, percebe que não é uma situação específica de traição, não é trauma, violência é trauma. Não. É o Uhum. que ficou pra gente e como isso vai se repetindo e impactando na nossa vida. Por quê? O trauma é uma paralisação. Então, nesse exemplo que eu dei da mulher traída, é como se ela tivesse paralisado nessa compreensão de que ela é inferior e por ela se sentir assim, ela não consegue caminhar na vida dela. Então, uma pessoa, às vezes, que não consegue Uhum. projetos de futuro, não consegue se encaminhar para outras relações. Então, ter essa paralisação significa que se constituiu o trauma. Nossa, muito legal ouvir você falando dessa forma. Te esclarece bastante pra gente, porque às vezes a pessoa não entende. Eu já vi casos assim, de uma criança, não foi nem violentada, não apanhava dos pais, mas a sensação dela não ter sido ouvida, ou dela não ter sido cuidada da forma que ela esperava, que é bem isso, é o que ela sentiu, pegou pra ela, né? Exato. Aí, em uma outra situação onde ela tem uma percepção parecida, parece que não estão querendo me cuidar, não estão querendo, já volta o mesmo sentimento e dor. E isso vai, né, meio que cristalizando em muitas pessoas. E aí se transformando em transtornos, né? E é interessante que as pessoas que estão ouvindo, elas podem perceber isso, de repente, quando elas estão vivendo aí no dia a dia e elas têm um sentimento muito parecido com outros que elas já tiveram, mas elas percebem que aquele sentimento parece que não tem nada a ver com aquela situação que ela está vivendo. Então, às Uhum, vezes, assim, sei lá, uma amiga esqueceu de responder no WhatsApp. E aí ela fala, nossa, mas isso me fez tão mal, eu não tô entendendo por que eu tô me sentindo tão mal. Isso parece meio desproporcional, parece que eu não deveria estar me sentindo assim. Presta atenção se essa sensação não vai se repetindo na sua vida, porque isso é um sinal de que pode ter um trauma ali. uhum, uhum. Muito bom. Pessoal, vocês estão gostando, estão entendendo, né? Acho que está sendo muito claro, você está falando com muita clareza. E é bem isso, né? Eu acho que quando eles falam assim, não aconteceu nada, né? Não, tava tudo de boa. É bem isso, porque ali naquele momento parece que a situação não era para aquilo, né? Hum, Mas tem algo ali na sua memória que realmente acendeu esse sentimento novamente, né? E não é fácil viver com esses tipos de sentimentos, não é mesmo? Sim, e aí a pessoa até tem dificuldade de resolver porque essa sensação fica se repetindo e ela tenta resolver naquela situação do dia a dia, mas Uhum, às vezes não tem nada a ver com aquilo. Às vezes é muito mais profundo. E aí, sem trabalhar aquilo que está no profundo, as pessoas acabam sendo pouco assertivas, sabe? E sofrendo muito no dia a dia sem conseguir se resolver. uhum. E até quando vem, se tem a oportunidade, por exemplo, de passar por uma psicoterapia, buscar uma ajuda, ela às vezes rejeita porque acha que não tem nada, né? Tipo, me sentir estressado por tal coisa, ou me sentir frustrado constantemente por, né? Não tem nada a ver, mas realmente tem sim, é algo que está muito lá no profundo e que também às vezes não se resolve com 1, 2, 3 meses de terapia, às vezes é necessário, né? Dependendo da profundidade que esse trauma está instaurado, de um tratamento muito mais prolongado, né? E pessoas vivem mais que um trauma, não é mesmo, Emily? Como é que você já viveu isso, assim, na clínica ou experiência própria?
Exatamente. Na verdade, às vezes são diversas situações que a gente vai passando ao longo da nossa vida, né? E aí a ansiedade, por exemplo, na clínica, é um sinal que a gente pode identificar que existem coisas mal resolvidas. E aí eu acho que a gente já pode começar falando um pouquinho da relação entre ansiedade e trauma. O que que Uhum. você acha? Sim, sim, podemos. Tá? Na clínica, a gente percebe muito que a ansiedade ela vem junto com muitos sintomas, né? Uhum. Então, a pessoa tem palpitação, a pessoa tem pensamentos muito frequentes, né? De futuro, de preocupação. E aí, qual que é a principal questão da ansiedade? É o medo. Então, sempre por trás da ansiedade existe um medo e um medo muito grande do futuro. Então, Uhum. uma pessoa sempre preocupada e não consegue focar no presente. E aí, como que a ansiedade se relaciona com o trauma? Porque muitas vezes esse medo do futuro tem a ver com a pessoa ter medo de coisas que aconteceram no passado dela se repetirem. Quem tá Uhum. aí, se vocês já tiveram esse medo de vocês repetirem alguma situação que vocês passaram, né, lá atrás e ficar tentando se prevenir o tempo todo de passar de novo por essa sensação. Coloquem aí, pessoal. Eu já vivi, eu acredito que todos nós já passamos por isso daí, né? Eu acho que seria legal a interação de vocês aí, pessoal, contando pra gente também. Às vezes evitar, por exemplo, estar em certos lugares, né? Ou às vezes evitar estar com certas pessoas que te geram aquela sensação estranha e ruim que você está tentando evitar, né? Uhum. Vamos voltar naquele exemplo lá da mulher traída que eu dei, né? Uhum. Como que a ansiedade poderia mexer com ela nesse momento? No caso de depois que ela foi traída, por exemplo, se ela teve essa, digamos que ela teve essa compreensão de que ela era inferior, ela pode gerar uma ansiedade, por exemplo, com relação a contextos sociais. Então, sempre que está quase chegando alguma festa, por exemplo, festas de fim de ano, que é o que a gente está tendo agora, Uhum. aquela pessoa já fica ali super preocupada, achando que ela não vai conseguir performar, né? Não vai conseguir ser uma pessoa legal. E aí, qual que é a hora que a gente percebe que a ansiedade pode estar num nível difícil de vida, né? Uhum. Quando aquela pessoa começa a evitar certas situações ou certas circunstâncias para que essas coisas não aconteçam. Então, essa mulher, por exemplo, ela começa a evitar que ela vá em ambientes sociais para que ela não precise passar pela situação de se sentir inferior. Uhum. Ou, por exemplo, algo aqui, né? Medo de ser rejeitada. Uhum. Uma Julgada, né? rejeitada, Medo de ser julgada. julgada. Então, uma pessoa com essa sensação e com ansiedade, ela pode começar a evitar, a tentar se relacionar, por exemplo, para que alguém não rejeite ela. Sabe quando você não quer Uhum. receber um não? Você tem medo de receber um Uhum. não? E aí você precisa tentar? Essa é uma forma, por exemplo, da ansiedade estar relacionada ao trauma. Nossa, faz todo sentido, né? Faz todo sentido, né, pessoal que tá ouvindo aí? Pra mim tá fazendo muito sentido que você tá, né, essa explicação. E eu descobri isso em mim por meio da terapia, né? Porque sofri, às vezes, bem essa questão da rejeição mesmo, que a lei colocou, né? O medo de ser rejeitada. Eu não sei da onde começou, mas provavelmente na infância começou. Mas depois de adulta, né, responsável pela minha vida, já casada, eu comecei a perceber, estando mais diante de lugares onde eu era mais vista, digamos assim, né, em posições e cargos mais vista, onde se eu sentisse no olhar da pessoa, na expressão facial, uma certa rejeição por mim, aquilo já me desestruturava internamente. Pronto. Aí era só eu constantemente estar diante daquela pessoa que aquilo começava a gerar uma ansiedade. E às vezes não ficava só nessa ansiedade, daquela sensaçãozinha ruim. Vem realmente, começamos a levantar defesas, às vezes, né? Nos afastamos, como você disse, tentamos nos afastar quando é possível, né? Evitar viver
o sofrimento, né? E aí, uma questão muito forte também que eu costumo trabalhar com os pacientes é o quanto a nossa evitação acaba produzindo o próprio problema que a gente quer evitar. Então, tem uma historinha que eu ouvi lá na época da faculdade, assim, gente, pensa 10 horas da noite você ouvindo o professor falando, eu nunca me esqueci da história. E eu vou contar para ilustrar para vocês o que eu tô falando. Ótimo. Tinha uma cidadezinha, né, do interior, em que só tinha um único banco naquela cidade. E aí começou um boato na cidade, nossa, acho que esse banco vai fechar, esse banco vai fechar. E aí todo mundo ficou muito desesperado. Meu Deus, tenho poupança no banco, o que que eu vou fazer com meu dinheiro? Tô com medo de eu perder dinheiro. Aí o povo foi lá e tirou todo o dinheiro do banco. E aí o que que aconteceu? O banco fechou. No final da história, ninguém sabe se o banco fechou porque ele realmente ia fechar ou Ah. se eles tinham tanto medo do banco fechar que elas tiraram seu dinheiro de lá. Essa historinha aqui exemplifica uma coisa que a gente chama na psicologia de profecia autorrealizável. No nosso dia a dia, quando a gente está muito ansioso e com medo dos traumas se repetirem, a gente faz muito isso. Então, eu vou dar um exemplo dessa pessoa que falou da rejeição, né? Você tá com tanto medo de ser rejeitada, que às vezes você começa a se relacionar com alguém. Digamos, sei lá, que você está procurando um namorado. Só pelo seu medo de ser rejeitada, você já entra menos na relação. Você entra com o pé Hum, fora, sabe? uhum, E aí você pode até começar a aparentar uma pessoa um pouco distante, uma pessoa que não está tendo uma profundidade na relação. E aí a pessoa que está do outro lado, ela vai falar assim, olha, quer saber? Eu acho que ela não está tão afim. E aí você acaba hum, produzindo não, porque aí a pessoa vai lá e se retira da relação. Entende? uhum, A evitação, ela é muito perigosa, porque pelo nosso medo de viver certas coisas, a gente acaba vivendo. uhum. Atrai o que não quer atrair, né? Exatamente. É muito difícil esse tipo de situação, né? E eu não sei, Emily, se você quer compartilhar um pouco da sua história pessoal, se você quer deixar para uma outra oportunidade, fica à vontade, tá bom? Claro, claro. Na verdade, assim, gente, eu tô aqui no Instagram há um bom tempo já. Eu gosto muito de escrever, então, na infância, assim, eu sempre passei por situações muito difíceis, situações familiares, traumáticas, e eu sempre ia me sentindo melhor ali, escrevendo e colocando para fora o que eu estava sentindo. Né? Só que conforme eu fui crescendo, o meu plano, assim, na minha cabeça era sempre não quero viver na minha vida adulta nada que eu tenha vivido no meu passado, na minha infância. Uhum, Então, eu não queria reproduzir nada ou ter qualquer chance de viver uma coisa semelhante, entende? Então, uhum, eu sempre fui vivendo, né, a minha vida muito resguardada, muito retraída. uhum, Então, na maior parte da minha adolescência, por exemplo, eu não fui aquela pessoa que aproveitou muito, ou na minha vida adulta, não, eu estava sempre hiper focada, porque eu tinha medo de ser um pouquinho mais solta e dar a chance dos meus traumas se repetirem. Só que aí em terapia eu comecei a entender que isso também era muito danoso e que isso uhum, tinha a ver com uma sensação de culpa que eu carregava muito grande pelos traumas que eu vivi. E aí, como que a gente pode relacionar a culpa com esse tema que a gente está falando, né? uhum, Quando a gente vive um trauma e a gente tem medo dele se repetir, de certa forma, a gente está se culpando por algo que aconteceu, porque se a gente está tentando evitar, a gente está dizendo assim: bom, eu tenho o poder de controlar exato. um Nossa, é trauma verdade. comigo. E na Uhum, verdade a gente não tem esse uhum, poder. Então, você tentar evitar, você está querendo dizer que lá atrás você poderia ter feito alguma coisa e você não poderia. E isso foi muito difícil de eu entender, porque para a gente compreender isso, a gente precisa se reconhecer como pessoas que foram vítimas
de situações difíceis. E é muito difícil você chegar e falar assim, nossa, caramba, eu fui vítima de um trauma, eu fui vítima de uma situação. Porque para você dizer isso, você tem que reconhecer que algo muito ruim aconteceu com você e que naquele momento você não poderia fazer nada. Uhum. E nem vai poder fazer para evitar. Porque as tragédias, elas não escolhem pessoas, a gente sabe disso. Uhum. É verdade. Nossa, é interessante que você falando agora da sua história, né? Veio a minha última sessão de terapia, que eu até coloquei no Stories, né? Eu falei assim, gente, não dá para acreditar. Que a gente vai trabalhando, a gente vai encontrando sentidos, vai mudando muita coisa, e aí você percebe, ainda tem algo que me dói, ainda tem algo, né? E às vezes você está menos esperando na sua sessão de terapia, vem aquela situação, assim, de você perceber realmente qual é a sua necessidade, né? O que realmente te marcou e o que estava, tipo, se repetindo. E vem muito nessa situação de quando você se vê, consegue se ver realmente como vítima da história que você viveu e tira esse poder de ter feito algo diferente das suas mãos, né? Principalmente quando é na infância. A gente, na infância, a gente precisa muito dos pais, a gente precisa desse hétero suporte, né? Do suporte dos cuidadores, das pessoas que estão ao nosso redor. E quando uma pessoa se sente sozinha, sem essa proteção, é um trauma, né? É um Uhum. trauma que reflete depois na nossa vida, em momentos onde você vai se ver novamente naquela sensação. Foi o que você falou no começo, né? Se ver de novo naquela emoção de se sentir sozinho, de se sentir desamparado, de estar precisando de amparo, e aí ficar tentando lutar, né, com as suas próprias mãos para conseguir mudar essa situação. Que do passado a gente não consegue mudar mais, né? Mas Sim. daqui para frente, sim, a gente pode começar buscar se conhecer, buscar se fortalecer como pessoa, buscar um suporte interno, buscar suporte externo, para a gente poder se desenvolver como pessoa e não ser mais escravo desses sentimentos, né, dessas culpas, desses traumas que já tomaram conta, às vezes, da nossa vida, da sua vida por tanto tempo. E o que é importante a gente falar também é que a gente está falando aqui muito sobre como a evitação é perigosa, o controle excessivo é perigoso, mas não é que se você deixar de fazer isso, você não vai poder fazer nada por você e pelo seu futuro. Uhum. Significa que você vai entender que você não controla tudo. Então você Uhum. vai ficar um pouco menos preso nas situações do dia a dia de tentar evitar um trauma. Uhum. Mas, por outro lado, você também pode se fortalecer, como você está falando, né? Uhum. Uma frase muito que eu costumo falar muito, né, aqui no Instagram alguns dias são bons e outros dias são a ponte que nos leva até outro dia bom. Não Que sei, em algum momento linda! eu acho que é um pouco uma metáfora da vida, no sentido de que você precisa também construir a sua ponte, sabe? E essa ponte você vai construir na terapia, você vai construir na sua autoanálise, não é evitando as coisas, sabe? É Uhum. ali que você vai conseguir se fortalecer, mas não se prevenir de tragédias e de situações que você não tem como controlar. Porque é uma Uhum. perda uma violência. Existem coisas que não tem como a gente evitar. Mas se você criar recursos emocionais, que é o que a gente trabalha com os nossos pacientes, Uhum. você consegue estar mais atento. Não a evitar, por exemplo, uma violência, mas você perceber de que tipo de pessoa você está se aproximando, se existem coisas no comportamento dessa pessoa que já remetem um pouquinho a uma violência, entende? Então, tudo isso você vai se preparando na terapia, sem precisar ficar evitando, mas sim se fortalecendo, né? Uhum. É bem isso, esse olhar, com esse olhar de ser flexível consigo mesmo, né? Trazer um pouco essa flexibilidade. Eu percebo que as pessoas mais ansiosas, que sofrem mais com a ansiedade, são pessoas mais rígidas consigo mesmas, né? Que se cobram demais, que tentam estar sempre fazendo tudo da melhor forma, talvez até na questão da evitação que você falou agora, que eu não tinha pensado antes, né? De evitar ser chamado a atenção,
Você já falou com aquelas pessoas que falam assim, não, eu faço o melhor, eu tenho que ser o melhor da minha empresa, porque eu não gosto que ninguém venha falar para mim que eu estou devendo algo, que eu deixei de fazer algo. Então aquela pessoa se desgasta, né, no estresse, por exemplo, para evitar viver uma situação que vai trazer aquele sofrimento que ela já estava habituada, que por não ter lidado ainda, ela está, de certa forma, ainda controlando, né? E, gente, vamos pensar assim, racionalmente agora, né? Vocês que estão aí no chat. Me diga, mesmo você evitando as coisas, elas não acontecem? Mesmo você querendo evitar, por exemplo, que alguém te dê um calote, fulaninho não vai lá e te dá um calote, ou mesmo que você queira evitar que você seja magoado, a pessoa não vai lá. Ou seja, no final, pode acontecer, entende? É algo Sim. da. É isso que a gente tem que ter consciência, né, Emily? Que nós estamos na vida e a vida é como se fosse um rio. Ela está passando. A gente está nessa, né? Nós somos sendo levados pela vida de uma forma, não sendo levados totalmente ao léu, né? Temos um certo controle, eu digo, em questão de escolhas, Uhum. né? Nós temos escolhas que nós podemos tomar caminhos, né? Mas ela é fluida, ela não é estagnada, ela não tem que ser rígida. Sim, fluida. A gente tem que perceber essa questão de ir com os movimentos, né? Até a gente falou um pouquinho disso na live sobre organização. Ah, eu planejei uma coisa e não deu certo. Eu tenho uma certa, né, um manejo com a vida, né? E assim também diminui as nossas ansiedades, né? Não tem como evitar tudo, exatamente isso que você disse. Com certeza. E eu acho que com os nossos pacientes, principalmente na nossa abordagem, a gente trabalha muito essa responsabilidade, né? Uhum. Da pessoa compreender o que ela pode escolher e o que ela não pode escolher, né? Então, aceitar aquilo que não está no controle dela, mas escolher aquilo que está dentro da responsabilidade dela, Uhum. né? Então, é igual você tá ouvindo a gente agora, né? Você pode ouvir e seguir sua vida, né, sem tomar nenhuma ação, sem refletir sobre a sua vida, ou você pode ter uma postura ativa sobre isso. Essa é a parte que você pode escolher. Exato, perfeito, perfeito. E é bem isso, a gente não podemos nos aceitar apenas como vítimas da nossa vida, né? E aí que a gente vê às vezes a diferença na resiliência, né, Emily, de algumas pessoas. Porque eu não sei se essa questão da resiliência tem muito a ver também com o desenvolvimento, talvez você pode me ajudar um pouco sobre isso agora nessa fala. Se tem a ver com uma pessoa que foi vivendo. Eu vejo pessoas sem resiliência, aquelas pessoas que foram no seu desenvolvimento desde a infância, sem muito suporte, né? Sem esse hétero suporte ali de cuidado, de provisão, de segurança, né? E isso vai fazendo com que a pessoa vá se desenvolvendo com menos autossuporte, e igualando em pouca resiliência quando acontecem coisas difíceis na vida, né? Sim. E então eu fico me questionando assim, como que a gente consegue. Às vezes tem pessoas também que não, que viveu assim uma certa situação às vezes de pobreza, de faltas, mas se ela se sentiu amada e segura, mesmo né, em dificuldades financeiras, por exemplo, é aquele cara que você fala assim, nossa, o cara cresceu, né, na periferia, se desenvolveu, conseguiu passar na faculdade de medicina e tal. Você vê aquela pessoa se desenvolvendo, né, desabrochando na vida, por conta de ter tido essa experiência com o amor, com o cuidado, com a segurança no desenvolvimento dele, né? E Sim. pode. Eu amo esse tema, eu estudei ele muito, assim, foi até o tema da minha monografia, né, da faculdade, Ah, em que a gente falou sobre casos de resiliência de crianças que sofreram abuso sexual, né? hum, E estudando muito sobre resiliência, o que a gente vai entendendo é que existem alguns fatores, né, que possibilitam com que as pessoas sejam um pouco mais ou menos resilientes, né? Mesmo que elas tenham vivido situações de adversidade. Um deles é você ter uma pessoa de confiança, né? Ter alguém que te dedicou amor,
respeito e cuidado, mesmo que essa pessoa não tenha sido o seu pai ou a sua mãe, né? Então, em Uhum. histórias de pessoas muito resilientes, a gente vê sim pessoas que sofreram muitas adversidades, mas que, vez ou outra, elas tinham uma figura ali de suporte, mesmo que seja um professor, um psicólogo, uma tia, uma vizinha. Então, você que está Uhum. né? Eu acho que você vai lembrar de alguém assim que você teve de especial, mesmo que não foi o seu pai e a sua mãe. Uhum. E essa relação de confiança que vai se estabelecendo, ela vai fazendo com que essa pessoa consiga confiar um pouco mais no mundo, saber que existe a possibilidade dela viver coisas boas, assim como ela tá vivendo naquela relação. E aí você pode dizer assim, ah, tá, mas se eu não tive ninguém, eu nunca mais vou ter e eu não vou ser uma pessoa resiliente. Não, é por isso que o psicólogo existe, Sim. porque mesmo que você seja adulto, o psicólogo pode ser essa pessoa na sua vida. Essa pessoa no qual você construa uma relação de confiança e que através dessa relação você vai ter alguém que vai estar ali para acreditar em você, para investir com você nos seus projetos, para estar ali com você nas suas frustrações. Então, mesmo Uhum. que você não tenha tido essa figura na sua infância, não significa que você nunca vai ser uma pessoa resiliente. É muito bom, muito bem lembrado, né? Que a gente tem sempre como conseguir encontrar esse apoio, né? Algumas pessoas, em pessoas, na fé, né? Na espiritualidade, na contemplação, nós conseguimos nos desenvolver e superar as dores que nós já vivemos, né, na vida. Então, fica aí, né, pessoal, essa fala para a gente estar meditando, pensando um pouquinho. Tem uma pergunta aqui, Emily, da Bom, Suana Soares. O que fazer para não viver tão ansiosa? você quer que eu responda? Posso falar? Pode? Olha, Suzana, Suana. Suana, é claro que a gente nunca vai ter uma receita de bolo, sabe? Nunca vai ser tão simples assim. Mas uma coisa muito importante que você pode começar a fazer é começar a se perguntar do que você tem medo. Quando a gente fica ansioso, geralmente a gente está querendo se afastar de alguma situação que a gente acredita que vai fazer mal para a gente. Então começa a se perguntar do que você tem medo, com o que você está tão preocupada. E a Uhum. partir disso você vai conseguir entender um pouco mais quais situações na sua vida que estão te afetando. Né? E a partir desse entendimento, você vai conseguir entender melhor como você pode se posicionar. Porque às vezes a gente está ansioso com situações que a gente não pode fazer nada a respeito, sabe? Aí a gente precisa trabalhar a nossa aceitação frente a essa situação. Mas às vezes a gente está ansioso com situações que a gente pode fazer algo a respeito. E aí você também está a se preparar para viver aquilo, né? Então, sei lá, uma pessoa que está ansiosa por uma prova. Se ela está ansiosa, por exemplo, descontando na comida, comendo muito e ela não percebeu do que ela tem medo, ela vai fazer ali parar um momento, olhar para ela, ficar sozinha e se perguntar do que eu tô com medo. Se ela entender que ela tá com medo daquela prova, aí ela vai se perguntar, poxa, mas como que eu tô me posicionando frente a essa situação? Eu tenho uma prova difícil para fazer. Eu estou estudando? Ah, eu estou estudando. Então eu já estou fazendo tudo que eu posso fazer. Ah, eu não estou estudando? Eu vou começar a estudar. Uhum. Entende? Então, uma coisa que você precisa fazer é de tentar entender do que você está com tanto medo. Uhum. Algumas pessoas têm dificuldade, né, de superar esses medos, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com o que a gente já falou na questão do autossuporte, né? Do autossuporte que foi desenvolvido nessa pessoa. Uhum, E quando a gente se depara com isso, eu não vejo assim. Não tem como a gente generalizar, né, Emily, de que todas as pessoas vão conseguir. Você falando essa fala do estudar, me veio aquelas falas que falam assim: ah, mas na hora que eu vou estudar eu travo, por exemplo. uhum, E aí entra no mesmo exemplo de postura da pessoa, né? Tá, então eu tenho uhum, que me perguntar por que que tá travando? Quais são uhum, os medos que tá me fazendo travar?
né? E às vezes, se você não conseguir resolver esse medo, essa reação fisiológica sozinho, você precisa procurar ajuda, né? Nós precisamos, assim, acho que um dos meus dos meus objetivos aqui no Instagram, e eu acredito que você também, é quebrar esse tabu contra a psicologia, né? Quebrar esse tabu contra buscar ajuda para sua saúde mental e emocional. Porque assim como uma pessoa precisa de um dentista quando o dente está doendo, né? Quando está começando a sentir alguma coisa, a gente precisa de pessoas que estudaram para entender o ser humano e nos ajudar a nos compreender melhor, né? Como pessoa em contato com o outro, né? Pessoa em relação. E, e foi muito rico, Emily, nesse tempo que a gente teve aqui. Eu quero agradecer de coração. E eu quero te dar a oportunidade de você falar do seu diário aqui para nós, desse lançamento lindo. Vamos lá, então. Gente, como vocês sabem, o nosso trabalho como psicóloga é prioritariamente, sim, na clínica, né, atendendo pacientes, mas a gente também faz um trabalho aqui no Instagram, levando a psicologia para pessoas que às vezes não têm acesso à terapia, né, não conseguem pagar, ou que também desejam aprofundar, porque tem pessoas que fazem terapia uma vez por semana, mas estão tão engajadas ali no seu desenvolvimento que querem se debruçar mais sobre isso. E Uhum, como eu falei para vocês, eu gosto muito de escrever. Depois vocês vão lá no meu Instagram e vão ver os posts. Eu falo bastante sim. sobre a minha história relacionada à psicologia, principalmente esse assunto dos traumas. E eu desenvolvi um diário terapêutico, né? Que é também um livro. Então, como que funciona? É um livro digital. Tá? Então, no momento que você compra, você recebe esse livro no seu e-mail. Você pode imprimir ou você pode usar digitalmente também, através de aplicativos em que você consegue escrever no seu celular mesmo. E em cada capítulo eu trabalho um tema relacionado ao trauma. Então, a gente vai falar lá muito sobre culpa, sobre se sentir injustiçada, sobre se sentir inferior, sobre não conseguir seguir com os seus projetos. E ao longo do diário terapêutico, eu faço um caminho para que essa pessoa comece lá das memórias que ela não consegue resgatar, que ela não consegue lembrar do seu passado ou ver nada de bom ali, até ela conseguir se recuperar dessas feridas, dessa sensação de inferioridade, de culpa, de injustiça. E aí, mais recuperada, ela conseguir construir um projeto de vida. Porque a gente sabe que quando a gente está muito focada no trauma, a gente não consegue ir para frente com o nosso futuro. É E aí a verdade. gente tem auxílio. Então, qual que é o formato? Por que diário terapêutico? Porque é uma leitura ativa. Então, você não vai só ler, mas você vai participar. Então, são 50 páginas, são 3 capítulos, cada capítulo tem 3 ou 4 tópicos, onde você vai ler cada tópico por dia, né? Não é uma coisa que você precisa ler tudo de uma vez. Você vai lá ler o seu capítulo, as 3, 4 páginas, e no final de cada tópico tem uma atividade. Essa atividade foi desenvolvida por mim para que você possa fazer essa autoanálise. Então, você vai escrever ali, né, o que a atividade está pedindo, e a partir disso você vai conseguir refletir melhor, tá? Não precisa ser super bom em escrever, nada disso. É só para você conseguir se autoanalisar. Tá? Então, é um produto digital para que você possa fazer a sua Uhum. autoanálise, passar um você. E pensando bem, né, gente, quem não tem assim, se você não tem 10 minutinhos no seu dia para olhar para você, como que tá a sua vida? Então, essa é uma oportunidade para você ter. Tá, então quem gostou do diário terapêutico, vai lá no meu perfil porque tem um link na bio. É só você clicar naquele link que ele já vai te dar as instruções de pagamento e qualquer dúvida também é só me mandar uma mensagem pelo direct, certo? Lindo, lindo trabalho. Parabéns. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, viu? Vai ter muito sucesso. Eu tenho certeza que virão muitos outros aí também, né? Tenho certeza que virá muito trabalho. Obrigada, viu, Emily? E espero que a gente possa fazer outras lives. Acho que esse tema foi muito legal, foi muito bom. E acho que é o que realmente trava nas nossas vidas, é o que são gatilhos de muitos transtornos e é algo muito importante de ser falado, tá? Eu te agradeço de coração.
E peço que vocês, Obrigada. então, pessoal, comentem lá depois no direct. Eu vou salvar essa live aqui. Depois, eu não sei se você quiser encaminhar, né? As pessoas que assistiram, quiserem ver da sua página aqui, serão muito bem-vindas. Peço, pessoal que está aqui, os meus seguidores, sigam a Emily. Os meus vamos Escreve aqui, trocar. Emily, escreve o seu Instagram aí, se o pessoal não conseguir achar para saber direitinho. Fiquem atentas às outras lives que a gente vai ter. Semana que vem nós vamos ter uma live com a Viviane, falando também sobre como a espiritualidade pode ser um aliado, né, para a gente vencer as nossas ansiedades, tá bom? Eu conto com vocês, isso, para estar com a gente também na sexta-feira que vem, mesmo horário. E se preparem que ano que vem nós vamos ter aí uma jornada, Sou Mais Que a Minha Ansiedade. E eu conto com vocês, quem sabe eu e a Emily vamos ter uma surpresinha aí para vocês também. Vai ser muito bom, né? Vamos juntar as mãos para ajudar bastante gente e plantar, né, na vida de muitos, para que venham florescer lindamente, com muita saúde, muita paz, muita alegria, tá bom? Um ótimo fim de semana para vocês. Emily, de coração, mais uma vez, um beijo. Quem sabe um dia eu te Obrigada. conheça pessoalmente, vai ser maravilhoso. Sim, vamos marcar. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau, pessoal.